Sejam bem-vindos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar em 1 Samuel, capítulo 17, no verso 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, quem é este filisteu? Este filisteu é o gigante Golias. O povo de Israel estava em uma guerra travada contra os filisteus. Louvado seja o Senhor. E o que aconteceu? Um exército se acampou de um lado, o exército dos filisteus de um lado e o exército do povo de Deus, do povo de Israel, do outro lado. Entre os dois exércitos ficou apenas um vale. E o que acontecia? Todo dia, de manhã e à tarde, durante 40 dias, saía do exército inimigo dos filisteus um homem chamado Golias. Para você ter uma ideia, este homem ele tinha 3 metros nessa faixa de altura. O homem era um gigante que aos olhos humanos ele era imbatível. E olha o tempo, de manhã e à tarde durante 40 dias, afrontando o exército de Israel. Que humilhação, que vergonha, meu irmão, minha irmã. E o que acontecia? O soldado do exército de Israel ficava tremendo de medo. Não tinha um sequer que se encorajava, que tinha coragem de enfrentar o gigante Golias. Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, talvez com você está acontecendo a mesma coisa. Talvez você está enfrentando um gigante. Talvez esse gigante ele te afronta de manhã à tarde por muito tempo. O povo de Israel já fazia 40 dias que esse gigante saía do exército e vinha afrontar o exército do povo de Israel. Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, só que essa afronta contra o exército do povo de Israel teve um fim. Sabe por que teve um fim? Porque surgiu ali um menino chamado Davi. Quem era Davi? Davi era irmão de alguns guerreiros do exército de Israel, e Davi, um jovem pequeno, o pai de Davi ordenava a ele, olha, deixa as ovelhas aí, porque ele era pastor de ovelhas. Deixa as ovelhas aí e vai levar alimento lá para os seus irmãos e ver como eles estão. E Davi ficava nessa lida, ia lá, levava alimento, voltava, até que ele chega e vê o gigante Golias afrontando o exército do povo de Deus. Ele não aguentou. Meu irmão, minha irmã, nós não podemos também aceitar a afronta do adversário. Davi não aceitou. Quando ele viu aquele gigante, louvado seja Deus, afrontando o exército, de manhã e à tarde, já há 40 dias, Davi falou, não, isso não vai ficar assim, eu vou enfrentar esse gigante. Meu irmão, minha irmã, talvez você está assim, igual o povo do exército de Israel, um exército do povo de Deus, um exército vencedor, mas estava com medo do gigante. Olhava, tremia as pernas e recuava. Louvado seja Deus. E Davi, ele se dispôs a lutar contra esse gigante. Meu irmão, minha irmã, o primeiro passo para você vencer uma guerra, vencer uma batalha, vencer uma luta, é você se dispor. Eu preciso, um exemplo mais prático, eu estou com uma dívida. Eu vou só reclamar, ficar com medo do que vai acontecer? Não, eu tenho que me dispor a correr atrás
de algo que vai solucionar o meu problema. Davi, ele se dispõe a lutar. Primeira coisa. Segunda coisa, como que Davi ia lutar? Ele não era guerreiro, ele não tinha arma. Davi era pastor de ovelha. Como pastor de ovelha, ele era especialista em lidar com funda. Se fosse na minha região, seria bodoque. Pegar uma bala, colocar assim, ó, jogar. Ele pegou a funda. Foi lá na beira do rio, pegou pedras. Ele estava acostumado a vencer com esse tipo de arma. Com que arma você tem lutado? Com as armas dos outros, da fofoca, da contenda, da ira, da murmuração? Não. Você tem que lutar com as armas da fé. Louvado seja Deus. E Davi, quando ele olha para aquele gigante afrontando o povo de Israel, ele simplesmente resolve, decide enfrentar esse gigante. Louvado seja Deus. E ele não olhou para o tamanho do gigante. Veja bem, meu irmão, minha irmã, aos olhos humanos, jamais Davi poderia vencer aquele gigante. O homem era imbatível aos olhos humanos. Só que Davi, ele foi lutar. Por que que ele foi lutar? Porque ele tinha certeza que Deus ia dar a vitória para ele, ia entregar aquele gigante nas mãos dele. Para você vencer o gigante que se levanta contra a tua vida, você precisa de fé, coragem e confiança em Deus. Quando nós temos fé, mas é fé mesmo, não é aquela coisinha, sabe? Aquela coisa mamão com açúcar. Vai, mas não vai, será que dá, será que não dá? Não. Você tem que decidir lutar, confiar e com aquela fé sobrenatural e lutar com as armas. As armas que você tem é o quê? A oração, o jejum, a fé, a palavra de Deus, são as nossas armas. Nós lutamos com armas espirituais. Louvado seja Deus. Eu não sei qual a peleja que você está. Eu não sei qual o gigante, se esse gigante está te atacando espiritualmente. Eu não sei se esse gigante está tentando te derrubar, te afrontar, se ele é na área espiritual, econômica, na área familiar. Muitas vezes ele vem na área financeira, na área espiritual, com aquela fúria, querendo nos parar. Eu não sei a área, mas eu sei de uma coisa. Se você usar a fé, a coragem e a confiança em Deus, como Davi usou, não há gigante que pare diante de ti, meu irmão, minha irmã. Pense nisso. Às vezes as pessoas estão diante de um problema, se entristece, entra em depressão, tranca no quarto, chora. Não vai resolver nada. Não faça isso. Primeira coisa, dá uma respirada, dá um toque no visual, dá aquele, sabe, aquela respirada e vá para a luta, vá para cima do gigante. Você sabia que Davi, ele não esperou o gigante vir até ele? Ele foi ao encontro do gigante, pegou a pedra e bem na testa do gigante, na fronte. Por quê? Porque ele sabia que se ele esperasse que o gigante viesse até ele não ia conseguir nada. A coragem, às vezes a Bíblia diz, em Provérbios, se não me engano, se no dia da tua angústia te mostrares fraco, a tua força é pequena. Um exemplo, você vai andando na rua, você vê um cachorro, ele pode ser o cachorro menor que está na rua, mas se ele perceber que você está com medo, ele vem para cima de você. Agora pode ser o cachorro que for, se você vai para cima dele, ele corre. É muito difícil ele te encarar, porque ele está vendo que você está com coragem. Até os animais sentem. Agora você imagina os demônios. Ah, meu irmão, minha irmã, nada para diante de ti. Faça isso em nome de Jesus. Vence esse gigante com a fé, com a confiança em Deus, com a coragem, com a perseverança. Temos que perseverar. Davi, ele não pegou só uma pedra, ele pegou 5. Porque se uma não desse, a segunda derrubava. Ele ia vencer de qualquer maneira. Comigo e com você não é diferente. O mesmo Deus
que deu vitória para Davi. Davi não só jogou o gigante pelo chão, com as pedras, ainda pegou a espada do gigante e cortou a cabeça do gigante. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, como profeta de Deus na terra, esse gigante hoje está caindo por terra, em nome de Jesus. Porque eu creio que você é uma pessoa que serve a Deus, conhece a Deus e sabe que se Deus está com você, se Jesus está no seu barco, a tempestade até vem, mas o barco não afunda. Creia nisso, em nome de Jesus. Ele é bom, é fiel, e o mesmo Deus que deu vitória para Davi e para o exército de Israel também está te entregando a vitória nesta hora, em nome de Jesus. Nós vamos orar e você toma posse do milagre pela fé. Tudo é pela fé. Se você não tiver fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E diz mais ainda, tudo é possível ao que crê. Davi creu no milagre, ele tinha certeza que Deus ia jogar aquele gigante por terra e ele foi à luta e venceu. Amém? Vamos orar. Mas se está gostando, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho. Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, antes de tudo, meu Deus, usa de compaixão, de misericórdia para conosco. Não merecemos nada de Ti, mas a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia nos alcançou. Pai, eu apresento este meu irmão, esta minha irmã, que está passando por uma luta espiritual, por uma crise financeira, uma crise conjugal, uma crise na saúde, meu Deus, em nome de Jesus. Joga esse gigante do inferno por terra, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Envia o teu anjo no lar de cada um nessa hora, meu Pai, em nome de Jesus. Ô Senhor da glória, toca, meu Pai, na vida deste meu irmão, desta minha irmã, em nome de Jesus, e que o mal venha cair por terra, meu Pai, o espírito da opressão, da depressão, da tristeza, do desânimo, que caia por terra em nome de Jesus, meu Pai, aumenta a fé, a coragem, meu Pai, a confiança desse meu irmão, meu Deus, o Senhor é capaz, meu Pai, o Senhor pode todas as coisas, meu Pai, o Senhor é um Deus misericordioso. Toma a vida, meu Pai, de cada inscrito neste canal, abençoa, prospera, abre as portas, dê visão de águia, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço, sê conosco, nos ajuda, nos abençoe, nos dá a vitória, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo.